F1 está de volta, oficialmente, em janeiro. Estamos em janeiro e já temos as primeiras apresentações de equipas, como foi o caso da Red Bull e da Racing Bulls, que fizeram então nesta madrugada a apresentação dos seus carros para o ano de 2026. Os seus carros, não vamos dizer as suas decorações, porque este carro que estamos a ver aqui ainda é um carro de exibição que a FIA prepara então para as equipas poderem apresentar os seus carros e para usarem em certo tipo de eventos. E temos então aqui as primeiras decorações do ano, como é o caso desta daqui da Red Bull, que é uma decoração muito, muito diferente comparado ao que temos visto. O design tradicional mantém-se, mas as cores finalmente alteraram, a voltar um pouco ao esquema do que era no passado. De certa forma, esta livery faz-me lembrar a especial de 2012 no Grande Prémio da Grã-Bretanha, em que a Red Bull fez esta livery em colaboração com a Wings for Life. É uma decoração que podemos ver aqui com várias fotografias das pessoas que simplesmente podiam pagar para ter uma fotografia sua no carro, e esta cor deste azul faz muito lembrar então essa livery anterior. E aqui também vemos o touro vermelho voltar a ter os contornos de branco, como era antigamente, a fazer lembrar um pouco o tempo desta era, a primeira era de ouro da Red Bull. E então vemos aqui também o Racing Bull, que é um pouco a continuação do que foi o ano passado. A Racing Bull, que normalmente também tem sempre das decorações mais giras e engraçadas desta grelha de Fórmula 1, mas um ano que vai ser muito complicado e se calhar muito promissor ao mesmo tempo para a Red Bull, que tem se calhar grandes objetivos, já vamos lá mais à frente. Mas se voltarmos então aqui atrás e vermos o que foi a temporada 2025, que ainda está bem presente na nossa memória, foi há cerca de um mês atrás, vemos o que é que aconteceu então aqui. E Verstappen fez algo muito especial com um carro que estava muito abaixo do nível em algumas partes do ano, outras nem tanto, mas fez algo muito especial a ficar a 2 pontos de Lando Norris. Quem sabe se poderia ter tido o campeonato, a verdade é que não o teve, acabou por perder por apenas 2 pontos, mas foi um final muito, muito interessante e que poderia ter dado ainda mais questões sobre a equipa da McLaren e também questões sobre o próprio nível de Max Verstappen e a grandeza que é o piloto da Red Bull e o que poderá ainda alcançar enquanto se permanecer na Fórmula 1. Uma temporada com muitos altos, mas também com muitos baixos, como podemos ver. Muitos altos, como foi o caso de Suzuka na primeira vitória, que se calhar ninguém esperava aquela pole position, mas depois com baixo, como foi o caso de Barcelona e também aqui em Jeddah. De certa forma não foi um baixo por culpa dele, mas sim por uma penalização que para alguns é merecida, para outros não. Na minha opinião não era penalização, mas isso fica ao critério de cada um. Um abandono na Áustria que não é culpa sua, e sim culpa de Kimi Antonelli. Quem voltar a ir ver esse incidente poderá ver o que é que o piloto italiano fez logo nesse arranque dessa corrida. Mas depois aqui outro baixo também logo no Grande Prémio da Grã-Bretanha, onde faz a pole position, mas depois tem aquele pequeno desaire atrás de um safety car, onde acaba por fazer um peão e com isso custar-lhe várias posições num sítio em que devia ter sido um pódio. Mas lá está, fica ao critério de cada um. Não é isto que dita a forma e o que fez Max Verstappen ao longo do ano de 2025. Foi sem dúvida o melhor piloto da temporada, foi o piloto que teve mais vitórias, simplesmente acabou por não ganhar o campeonato. Mas isso muda para 2026, porque estamos a falar de uma nova era para a equipa, a dinastia acabou e agora há a vontade de querer começar uma nova, mas a verdade é que não é tudo igual, porque como já sabemos, a Red Bull está então a fazer uma parceria com a Ford e a Red Bull Powertrains, ou seja, a Honda acabou, o motor Honda já não está presente neste carro da Red Bull, e ao mesmo tempo também vamos ver pela primeira vez um design que não foi influenciado por Adrian Newey no início de um ciclo de regulamentos novos. Isto vai ser então algo mesmo desenvolvido pela equipa de Lauren Mackis, mas também pelo diretor técnico Pierre Roacher, que vai ser ele então aqui encarregado de criar então um carro capaz de ser campeão desde o zero, nada de o envolvimento de Adrian Newey, e vai ser algo muito interessante de analisar, porque sabemos que a Red Bull tem se calhar o que é o melhor piloto atualmente, isso é se calhar indiscutível, mas se calhar o melhor piloto de todos os tempos. Isso fica ao critério de cada um também, mas é dos pilotos mais rápidos desta geração e deste milénio. E temos em Mackis aqui uma figura que vai tentar trazer um pouco de calma, como foi o caso do ano passado, desde a transição do despedimento de Christian Horner e agora para passar para Lauren Mackis. Christian Horner, que sabemos porque é que teve os motivos para sair, mas Mackis vai então aqui tentar criar um pouco de calma e tentar finalmente trazer esta equipa a voltar ao que era ganhar um campeonato de construtores. Como sabemos, a equipa não ganha o campeonato de construtores desde 2023, mesmo com o Verstappen a ganhar o campeonato em 2024. A verdade é que acabaram por não conseguir
ir além do terceiro lugar, uma temporada que foi um desempenho muito mau de Sérgio Pérez. O ano passado voltámos a ver os mesmos problemas com Yuki Tsunoda. Liam Lawson acabou por sair ao fim de 2 corridas, ou seja, também não podemos julgar muito bem, mas a verdade é que tudo indicava que acabava por ir dar ao mesmo. E agora então temos a adição de Isaac Hadjar à Red Bull, um piloto que foi dos melhores rookies da temporada de 2025. Na minha opinião, podemos dizer que foi o segundo melhor rookie. Eu considero que Berman acabou por ser o melhor rookie da temporada, mesmo que a classificação não o diga e diga sim Antonelli. A verdade é que Antonelli tem aqui uma série de corridas onde acabou muito aquém das expectativas e muito aquém do desempenho do seu carro. Enquanto Hadjar conseguiu fazer grandes resultados no início da temporada, que depois acabaram por culminar num pódio no Grande Prémio dos Países Baixos, como todos sabemos. Foi o momento mais alto da temporada do rookie francês, e depois voltou a ir fazer mais uma série de corridas a ir aos pontos, mas mesmo assim eu considero que Berman acabou por ser mais impressionante também devido ao carro em que se encontrava, que acabava por ser inferior ao Racing Bulls de Hadjar. Mas é um rookie muito interessante e que, acima de tudo, parece que já tem a mentalidade certa, porque já sabe que isto não vai ser entrar e bater Max Verstappen, como muitos dos seus companheiros acabaram por dizer ao entrar na equipa. Foi o caso de Gasly, foi o caso de Albon, acabou por ser o caso de Pérez também, mas Hadjar acaba por ter um bocadinho mais de cabeça, no sentido em que já admitiu que ao início eu vou ser mais lento, mas estou aqui para aprender e para ir melhorando pouco a pouco. Ele parece não duvidar muito que possa bater Max Verstappen, mas que ao início sabe que vai estar numa fase mais de aprendizagem. Relembrar também, aqui sim temos um caso de um rookie, mas que ao mesmo tempo eu acredito que vai ter desempenhos muito melhores que os de Liam Lawson, pelo simples motivo que teve uma transição para a Fórmula 1 mais calma do que o piloto neozelandês. Isto porque acabou por fazer uma pré-temporada com a Racing Bulls, fez então depois uma temporada inteira com a equipa e agora chega aqui à Red Bull numa altura onde se calhar é a melhor altura também para entrar, um novo tipo de regulamentos, um novo tipo de carros, e isto tudo poderá ajudar o piloto a adaptar-se de forma mais fácil à equipa. Também porque a Red Bull tem aqui um grande problema, que é o grande problema e é também a sua melhor arma, que é Max Verstappen neste momento, porque, como já todos sabemos, este regulamento vai ser o maior shift, se calhar de sempre, da Fórmula 1, e se a Red Bull não estiver pronta para agradar Max Verstappen mais do que lutar pelo campeonato, obviamente que isso também é um dos motivos que motiva Max Verstappen a continuar na equipa, mas acima de tudo a Red Bull tem de conseguir com que Max Verstappen se sinta confortável e se sente bem nesta equipa, porque basta haver muito movimento e o carro não ser bom e estar muito abaixo das expectativas, e poderá então aqui perder Max Verstappen para um dos seus rivais. Neste caso eu diria a Mercedes. Eu acho que é o rival que se encontra mais bem posicionado para perder, para conseguir o piloto neerlandês para a próxima temporada. Mas ainda é muito cedo para podermos chegar a esse tipo de especulações. Ainda nem vimos os carros a andar, mas a verdade é que, como podemos ver aqui, o Laurent Mekies já disse que vamos ter de sofrer nos primeiros meses e que vai ser normal sofrer um pouco, porque a verdade é que é um novo desafio. É a primeira vez que vamos ver um motor feito pela própria Red Bull, mesmo que seja em colaboração com a Ford. A verdade é que são 2 nomes novos, por assim dizer, a entrar no que vai ser mesmo o panorama competitivo. Uma coisa que temos de ter em atenção é que também o Red Bull Powertrains é um projeto que já está a ser criado há algum tempo. Foram recrutados vários engenheiros de várias equipas e de vários fabricantes também de topo para este projeto, mas ainda a verdade é que uma coisa é o que vemos em fábrica e o que esperamos, mas a verdade é que temos de esperar para ver em pista, que é lá onde os resultados são feitos, e o que vai interessar a Verstappen é poder lutar pelo campeonato, mas acima de tudo a Red Bull tem de ter um clima bastante favorável e amigável para o piloto neerlandês, para conseguir que ele permaneça na casa que o fez o piloto que é. Mas neste momento Verstappen é quem tem tudo nas mãos e é ele quem vai mandar esta próxima temporada, esta próxima silly season. Vai ser de certeza os primeiros dominós a cair, vai ser entre eles Charles Leclerc e George Russell. São ser os dominós mais importantes de certeza deste mercado e o que vai movimentar várias das equipas, porque estamos a falar de uma altura de ouro também para as próprias equipas conseguirem grandes pilotos, caso os resultados sejam bons nas primeiras corridas, que é isso que todos estão à espera para ver. Mas é uma equipa que vai ser muito interessante de acompanhar este ano. Também vamos ver então o retorno de Verstappen a um número que não seja o número 1.
Por isso vamos voltar a ver o Verstappen a ir à caça dos campeonatos e não a ter de defendê-los ao longo deste ano. Algo que vai ser muito interessante para acompanhar. Vamos só falar também mais um bocadinho sobre a Racing Bulls e o que podemos esperar para este ano, porque a verdade é que mantém Lawson, mas temos um piloto novo que é em Arvid Lindblad e vai ser, se calhar, uma dupla de pilotos muito interessante. Lawson finalmente vai ter um bocadinho de estabilidade a permanecer numa equipa e a poder fazer testes de pré-temporada com ela e, de certa forma, provavelmente a temporada inteira. Não vai acontecer o mesmo que lhe aconteceu nos outros anos. E poderemos ver agora então o verdadeiro Liam Lawson. Lawson que também teve excelentes resultados ao longo do ano, depois de um início difícil ao ter trocado de equipas, como podemos ver aqui. Foi se calhar um início muito difícil, mas depois a voltar aos pontos aqui em Monte Carlo, depois volta aqui aos pontos então no Grande Prémio de Inglaterra, e isto que culminou então também no Grande Prémio do Azerbaijão, quando fez um excelente resultado a qualificar-se então no top 3 e a acabar então em quinto lugar no Grande Prémio do Azerbaijão. Já Arvid Lindblad vai ser um rookie também com bastante expectativas se calhar não, mas com alguns olhos, porque é um rookie muito, muito interessante. Para quem viu a temporada de Fórmula 2 sabe que ele é um piloto muito, muito rápido e quando as coisas correm bem ele consegue fazer fins de semana incríveis e bastante completos, mas quando as coisas começam a correr mal também é capaz de fazer alguns erros inesperados, mas também vão ser muito esperados para o que é um rookie, ele que próprio também estava no Campeonato de Fórmula 2 pela primeira vez. E como vimos no Grande Prémio de Itália, na corrida de Itália da Fórmula 2, corridas com muitos erros, mas também, como foi o caso do Grande Prémio de Barcelona, acabou por fazer um fim de semana incrível a ganhar a corrida principal e a fazer um excelente resultado também na corrida sprint e também a pole position para essa corrida então principal. Mas temos aqui então duas equipas que vão estar numa posição muito interessante. Também não nos podemos esquecer que a Racing Bulls teve um ano muito, muito bom, ficou em sexto lugar, não conseguiu ficar à frente da Williams, mas a Williams foi uma equipa muito, muito superior também. Mas 4 pilotos muito interessantes, muita expectativa em cima na Red Bull também para ver o que é que vão poder fazer, porque como já sabemos eles vão levar o motor ao limite. Foi o que já disseram hoje no evento da Red Bull também. E como já temos vindo a ver em algumas notícias, fala-se muito dos truques que o motor da Red Bull e da própria Mercedes podem ter, mas até vermos em pista não podemos saber. A verdade é que vamos ver estes carros muito, muito em breve em Barcelona, daqui a uns dias, já menos de 10 dias para ver estes carros. Mas pronto, espero que tenham gostado desta pequena review e algumas das expectativas que podemos ter para estas equipas e para estas apresentações. Eu gosto muito destes dois carros, eu acho que são carros muito, muito bonitos. Vamos ver os outros. Também fiquei muito, muito intrigado com os designs dos próprios carros de 2026. Vemos carros um bocadinho mais pequenos, obviamente que ainda vão ser ainda um bocadinho mais leves, mas não muito. Vemos aqui um retorno destes barge boards e destes designs de front wings muito, muito interessantes. Eu acho que vai ser dos pontos mais importantes para as equipas acertarem também. Não nos podemos só esquecer dos motores novos, não nos podemos só lembrar dos motores novos, temos de lembrar também que vão ser carros com aerodinamicamente muito mais iguais ao que estávamos habituados antes de 2022, agora que saímos da era do efeito solo. Mas é isso, eu espero que tenham gostado deste vídeo e tenham gostado do que eu tive para dizer sobre estas equipas, e voltamos a ver então no dia 19 para a apresentação da AS.